Olá, irmãos, graça e paz, boa noite novamente. Estamos de volta aqui na nossa transmissão. Problema técnico aqui no meu celular, tá certo? E a gente peço desculpas e vamos iniciar novamente aqui o nosso culto, o nosso estudo bíblico dessa noite de quinta-feira, tá certo? O Enia vai estar compartilhando também um link aí no grupo da igreja e já pode louvar o Enia essa mais uma canção aqui, mais uma não, a primeira, né? E logo após a sequência do estudo. Ouves tu, Jesus te chama, sim, te chama, pecador. Ah, Jesus que salva e ama, vem agora sem temor, deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor, para o mundo e o pecado. Tens no coração lugar, mas Jesus ressuscitado, tu não podes abrigar. Quem és? Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor, do prazer à vista linda deste mundo sedutor. Sim, um dia que se finda com a morte ao pecador. Deixe entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Hoje é dia aceitável para vires te entregar a Jesus, que é muito amável, quer e pode te salvar. Deixa entrar o Rei da Glória, em ti mesmo, pecador. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o teu Senhor. Amém. Amém. Quem é esse Rei da Glória? É Jesus, o nosso Senhor. Agora sim, né, depois desse louvor, nós vamos dar início também aqui ao nosso estudo bíblico. Mais uma vez peço desculpas, né, porque a gente teve que interromper aí a nossa gravação. Nós demos início. Não foi problema com a internet, dessa vez não foi problema com a internet, mas sim com o aparelho celular, tá certo? O próprio aparelho celular, coisas técnicas aí, a gente teve que interromper o vídeo e iniciar novamente. Mas agora, em nome de Jesus Cristo, vai ficar tudo ok. Inclusive, nós já estamos aqui no templo, né? Os irmãos já notaram, estamos gravando ao vivo, diretamente aqui do nosso templo, aqui da Igreja Batista. Já estava com saudades desse lugar, desse maravilhoso lugar, né? E quero informar que a partir de domingo vai dar início aos cultos presenciais, né? A partir de domingo vamos estar retornando os cultos presenciais. E aí o pastor já deu um aviso no grupo, ou melhor, na terça-feira no culto. E hoje eu vou reforçar aqui, né? Quem é que vai poder participar do culto de retorno das atividades presenciais? Bom, a pandemia ainda não acabou. Isso aí é claro, é evidente, tá certo, meus amados irmãos? A pandemia não acabou. A prevenção deve continuar de forma rígida, diariamente, em todo momento. Afinal de contas, ainda existe um risco eminente de contaminação.
ainda existe esse risco de contaminação. E enquanto a gente estiver nesse período de não ter uma vacina, não tem total segurança, nós não podemos retornar à nossa igreja com atividades, 100% e com o público 100%. É uma forma de garantir a segurança, de todos nós, da minha pessoa, de todos os membros e congregados e visitantes que vêm até aqui ao templo. Então nós vamos ter uma capacidade limitada, no máximo será 24 pessoas aqui dentro do templo. Através dos PGMs, nós vamos estar fazendo as inscrições para participação daqueles que desejam vir domingo, e também vamos colocar no grupo da igreja, tá certo? Então, domingo, 5h30 da tarde. E quem não pode vir participar desse culto? Quem não pode vir participar? Pessoal, pessoas do grupo de risco, acima de 60 anos, você tem 60 anos para cima, você ainda não vai poder participar dos nossos cultos presenciais. Crianças de 10 anos para baixo também não pode participar. E pessoas também que têm algum problema de saúde, alguma comorbidade que nós chamamos, e também está com algum sintoma de gripe, também não vai poder participar, tá certo? Então a gente pede a compreensão. Vai ser um recomeço que também não será fácil, será gradual, será aos poucos, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, muito em breve, nós cremos aí, uma vacina vai chegar, os casos vão, Deus quiser, diminuir geral, e nós vamos poder voltar com as nossas atividades, com o maior número de pessoas possíveis. E também no culto terá toda aquela ações preventivas, teremos o termômetro para verificar a sua temperatura do corpo, teremos o tapete também para que você possa pisar, e não trazer e nem levar algum vírus, e também teremos o distanciamento entre as cadeiras de 1,5 metro. Então vai ser tudo bem feito de forma segura para garantir que a gente possa ter um culto aí abençoado e livre, de alguma possibilidade de contrair esse vírus. Então, os irmãos que desejarem participar, em breve, amanhã no máximo, os PGM já vão estar fazendo as listas. Coloca lá o seu nome. Se você não faz parte do grupo de risco, se você tem menos de 60 anos, se você tem mais de 10 anos de idade, está bem de saúde, você pode sim participar do nosso culto presencial domingo às 5h30 da tarde. Então fica aqui já esse recado para vocês, e eu estou muito feliz só estar aqui na igreja gravando essa escola bíblica, tá certo? Só está faltando vocês, Ainda não será possível as escolas bíblicas serem presenciais. A princípio, somente nos domingos nós vamos ter as nossas atividades presenciais. À medida que as coisas forem caminhando, forem melhorando, aí a gente vai também estar liberando a quinta-feira presencial. E às terças-feiras serão os nossos PGMs também, como o pastor bem já colocou. Vamos estudar a Bíblia? Hoje é a escola bíblica, então você tem que estar com a sua Bíblia aí. Corre aí na sala, corre no quarto, corre lá onde você estiver, pega a sua Bíblia e vamos estudar a palavra de Deus. O estudo dessa noite, o tema que eu coloquei aqui é o propósito da vida humana, o propósito da vida humana. E o texto que nós vamos ler e estudar aqui nessa noite se encontra no livro de Salmos, capítulo 42, versículo 1 e 2, e Salmos capítulo 84, versículo do 1 ao 3. Abra sua Bíblia agora. Salmos capítulo 42, versículo 1 e 2. Salmos capítulo 42, e o versículo é o versículo 1 e 2. A irmã Marileusa colocou aí: pois estou com muitas saudades da casa do Senhor. Eita, Marileusa, está pertinho de matar a saudade, certo? Está pertinho, a partir de domingo já temos culto presencial. Atenção, Salmos capítulo 42, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: como suspira a coça pelas correntes das águas,
assim por ti, ó Deus, suspira a alma. Versículo 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Está aqui o salmista falando que ele anela, que a alma dele anela, a alma dele deseja, tem sede de Deus, né? Assim como a corça, ela suspira pelas correntes das águas, assim o salmista também suspira, né, atrás da palavra de Deus, atrás de Deus. Ele tem sede de Deus. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é Salmos capítulo 84. Vamos aqui, Salmos capítulo 84. Salmos 84, o segundo texto, vai dizer do versículo 1 ao versículo 3: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aí mais um texto, Salmos capítulo 84, salmista falando aqui que ama os tabernáculos, ama estar na casa de Deus, que a alma dele suspira e desfalece nos átrios do Senhor, que o coração e a carne exultam, glorificam ao Deus que vive. A gente vai usar esses dois textos a princípio para tratar dessa temática de hoje, que é o propósito da vida humana. O propósito da vida humana. Lembrando que na aula passada a gente estudou sobre o ser humano, né? De onde ele vem e para onde ele vai, né? E nós respondemos de seguinte forma: que o ser humano, ele veio do pó da terra, conforme o livro de Gênesis conta. Então o ser humano não veio de um macaco, né? Não é um ser que está em evolução, que era um animal e evoluiu e hoje se tornou um ser humano. Não, o que a Bíblia diz é que o ser humano veio do pó da terra. Nós estudamos na aula passada que o ser humano, ele foi criado de uma forma diferenciada de outras criaturas de Deus. Ou seja, o homem, o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A gente estudou isso na aula passada. Então o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, diferente dos outros animais, diferente da natureza, que também é um tipo de ser vivo. Mas o fato é que o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele foi criado para se relacionar com Deus, se relacionar com Deus. E por a gente ter a imagem e semelhança de Deus, existem algumas características de Deus na nossa vida. Ou seja, de onde vem a nossa criatividade? De onde vem a nossa inteligência, né? A nossa questão de escolha, saber o que é certo, o que é errado, fazer uma escolha na vida. Enfim, todas essas coisas fazem semelhança com Deus Criador. O Deus, né, que é grande, perfeito e poderoso. Ao formar o homem, ao criar o homem do pó da terra, a sua imagem e semelhança, ele deu essa capacidade ao ser humano também de ser criativo, de ser inteligente, certo? Diferente dos animais. Os animais, eles, por mais inteligentes que sejam, eles agem por instinto. Então o gato, o cachorro, a calopsita, os pássaros, os bichos que são inteligentes, que aprendem algumas coisas, mas eles agem por instintos. Ele não é como o ser humano. O ser humano, ele tem a capacidade enorme de pensar, de criticar, de analisar, de fazer escolhas, tá certo? Então o ser humano, ele foi criado de uma forma diferenciada de todas as outras criaturas de Deus. As outras criaturas de Deus foi formado somente pela palavra de Deus. Se você for ler o livro de Gênesis, vai dizer: e disse Deus, né, faça isso. E disse Deus, faça isso. E disse Deus, faça isso. Mas quando chegou no homem,
além do disse Deus, né? Além da ordem, do poder da palavra dele, eles façamos no plural, ou seja, existe uma participação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação do homem. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Vem o verbo façamos e ainda diz a sua imagem e semelhança. Então, com certeza, o ser humano, ele é um ser especial dentre todas as criaturas de Deus, e o ser humano, ele foi criado do pó da terra para se relacionar com Deus. Você foi criado, você foi feito para se relacionar com Deus. Então, isso aqui é um resumo da aula passada. E hoje nós vamos continuar. Agora nós vamos entender qual é o propósito da vida humana. E eu anotei aqui alguns pontos que, se a gente entender isso que eu vou falar aqui, que está nesses pontos, a aula vai ser proveitosa. Em primeiro lugar, onde eu quero chegar com esse estudo? Qual é o propósito desse estudo? É fazer você compreender que o propósito da vida do ser humano está no seu relacionamento com Deus, certo? Hoje você vai sair entendendo desta aula que o propósito do ser humano está em se relacionar com Deus. E o que é importante também eu saber nesse estudo, é importante você saber que Deus, ele se alegra muito quando a gente se relaciona com Ele, certo? Fique sabendo que Deus se alegra quando eu e quando você se relaciona com Ele. Afinal, nós fomos feitos para se relacionar com Deus. Outra coisa importante, né? É importante você sentir. O que é que você tem que sentir ao assistir essa aula? Você tem que ter prazer em ter um estilo de adorador. Ou seja, você tem que ser um discípulo adorador, que adora a Deus com as suas palavras, com as suas atitudes, porque se você for um discípulo adorador, se você for um adorador de Deus, isso significa dizer que você também tem um bom relacionamento com Ele. E isso deve implicar diretamente nos nossos relacionamentos, na nossa forma de conviver na sociedade, né? Manter um relacionamento com Deus, né, independe de tempo, de espaço, de circunstância. A gente não precisa estar limitado aqui ao templo, à nossa casa. A gente pode viver esse estilo de adorador em todos os lugares e influenciar pessoas a adorar a Deus também. Então eu vou adorar a Deus com o meu trabalho, eu vou adorar a Deus com meus estudos, eu vou adorar a Deus varrendo a rua lá de casa, varrendo a calçada de casa. Tudo isso nós fazemos com excelência e aproveitamos e nos alegramos em fazer todas essas coisas, porque é para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Meus amados irmãos, no primeiro texto fala que, como a costa anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, né? Começa falando logo isso. O que é que nós vamos aprender diante desse primeiro texto? Só são duas lições aqui nessa noite. A primeira lição é que nós crescemos pelo pleno, né, relacionamento com Deus. O nosso crescimento tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ao nos criar, Deus soprou em nós algo de si mesmo, né? Ele nos criou do pó da terra, soprou o fôlego da vida, deu vida ao ser humano, e todo ser humano, ele precisa o quê? De um alimento, né? Deus soprou a vida do ser humano. E o ser humano, como foi feito para se relacionar com Deus, ele precisa se alimentar de Deus. O ser humano, ele tem a sua parte física, mas ele também tem a sua parte espiritual. Qual é a parte física do ser humano? É a carne. Ou seja, eu tenho sede, eu bebo água. Eu tenho fome, eu como um cuscuzinho com a tapioca e com ovo, um cafezinho, para saciar a minha fome, que é da carne.
mas a parte espiritual também precisa ser alimentada. Assim como você toma café da manhã, assim como você almoça e assim como você janta, você também tem que alimentar o seu espírito. E aí é que entra essa questão de você se relacionar com Deus. Então, o primeiro ponto de hoje é que nós crescemos, tá certo? Existe um crescimento pleno através do relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto. Existe crescimento pleno através do nosso relacionamento com Deus. Todo ser humano, ele vive, ele precisa de alimento, tá certo? Ele precisa de alimento. Este, portanto, é a primeira fase do propósito central de nossas vidas. Hoje nós estamos falando qual é o propósito da vida do ser humano. E o primeiro propósito, de dois, que eu quero trazer nessa noite é: o primeiro propósito da vida do ser humano, tá certo? É que a gente tenha um relacionamento com o nosso Criador, que a gente se alimente do nosso Criador. Esse é um propósito da vida humana. Então, se você perguntar, Wilke, qual é o propósito da gente existir? É se relacionar com Deus e se alimentar dele. Aqui o salmista diz: ele tem sede, assim como uma coça que é um pássaro, procura, ele tem sede, né? Ele vai ali em busca das águas correntes para se refrescar, para tomar uma água. Assim a alma, ela também anseia por Deus. E aí nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ter sede e ter fome de Deus, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Uma pessoa que não come, uma pessoa que passa o dia sem tomar café, sem almoçar, sem jantar, o que é que vai acontecer com ela? Vai baixar o posto de saúde, vai baixar o hospital, vai ter que tomar soro, né? Porque vai ficar fraquinho. O corpo precisa das vitaminas, né? A, B, C, precisa do líquido, precisa de toda uma alimentação para se manter bonito, forte e em pé, não é verdade? Então, se a pessoa não se alimenta, ela fica o quê? Se a pessoa não se alimenta, ela fica fraquinha. Ela fica fraquinha. Na parte espiritual, se você não lê a Bíblia, se você não ora, você também vai acabar ficando fraco. Você vai acabar ficando fraco. Você pode até morrer, digamos assim, espiritualmente, né? Chegar àquele estado de desistir da vida cristã, desistir de se relacionar com Deus, desacreditar da vida, né? Desacreditar, enfim, todas essas coisas. Por quê? Porque você não se alimenta, você não tem força espiritualmente, você não ora mais, você não lê a Bíblia mais, você não busca mais Deus, você não tem mais sede nem fome por Deus, você está, na verdade, sendo um vivo morto, né? Está vivo e está morto ao mesmo tempo. E chegar a esse estágio é muito perigoso, porque a satisfação plena do ser humano está em Deus. Meu irmão, você pode ter carro, você pode ter moto, você pode ter a casa do ano, você pode ter dinheiro, você pode ter emprego, você pode ter saúde, você pode ter todas essas coisas. Mas mesmo você tendo todas essas coisas, você vai sentir que falta algo para fazer você ser pleno, para você ser completo. E o que falta é exatamente Deus, porque todo ser humano foi criado para se relacionar com Deus, todo ser humano foi criado para glorificar a Deus. Então, quando ele foge desse propósito, ele sempre vai estar tentando preencher o vazio, tentando arranjar coisas, né? E geralmente coisas materiais, e ele não se satisfaz. Não se satisfaz. A bebida, a droga, a prostituição, a internet, o consumismo, enfim, o egoísmo, todas essas coisas desse mundo não vão conseguir fazer com que ele tenha uma vida plena. Então o ser se torna perdido, né? É uma vida sem propósito.
O ser humano que não se relaciona com Deus, o ser humano que não glorifica a Deus, ele está vivendo uma vida sem propósito e sempre vai estar existindo um vazio nele. Um vazio que só quem pode preencher é Jesus. Só quem pode preencher é a presença de Deus. E como é que faz para a gente ter a presença de Deus na nossa vida? Claro, em primeiro lugar, se arrepender dos pecados. Se arrepender dos pecados, porque o pecado nos separa, né? Nos deixa distante de Deus. Então o ser humano ele precisa se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos, reconhecer que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Aí sim, ao entregar a vida a Cristo, ao se arrepender dos seus pecados, a buscar se alimentar da Bíblia, da oração, da palavra de Deus, buscar a presença de Deus, consequentemente ele vai estar alimentado, vai estar vivo espiritualmente, será salvo. E às vezes, pessoas que já são até salvas estão cansadas, né? Estão cansadas na vida espiritual, estão adormecidas e precisam ser sacudidas, precisam ser balançadas. Tem muitos crentes que precisam ser balançados, sacudidos, porque estão dormindo espiritualmente. E aí Deus vem dar um sacode, né? Manda ali um problema, manda ali uma situação, uma circunstância para sacudir. Então desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. É o acorda, é o balança para que ei, se acorde. Você foi feito para se relacionar com Deus, ei, se acorde. Você precisa se alimentar, porque esse seu estágio aí é um estágio perigoso. Então, graças a Deus que ainda Deus traz esses acordes, esse sacode, mas não queira passar por isso não, certo? Cuide da sua vida espiritual da mesma forma que você cuida do seu corpo. Eu tenho até medo de falar essa frase, cuide da sua vida espiritual da mesma forma que você cuida do seu corpo, porque também eu não sei se você está cuidando do seu corpo, né? Então se você cuida bem do seu corpo, material, carne e osso, cuide mais ainda, mais bonito ainda, mais lindo ainda da sua vida espiritual. Se você não cuida bem do seu corpo material, cuide-se, cuide-se. E se você não cuida da sua vida espiritual, cuide-se. E é urgentemente, porque você foi feito, o propósito da vida humana é esse, da gente se relacionar com Deus. E não tem como a gente se relacionar com Deus com uma vida sem oração, sem leitura da Bíblia, sem viver a prática do verdadeiro evangelho, sem obedecer a Deus, sem cumprir o que está escrito na palavra de Deus. Não existe relacionamento com Deus sem essas coisas. Uma coisa, né, leva a outra. Se eu tenho compromisso com Deus, se eu leio a Bíblia, se eu obedeço a Deus, se eu me esforço, busco o caminho de santidade, significa que eu estou, né, preservando o meu relacionamento com Deus. Mas se eu sou deslachado, não ligo para nada dessas coisas, aí acende aí o sinalzinho vermelho, né? Opa, eu preciso fazer alguma coisa, senão a minha vida espiritual vai por água abaixo. Então os irmãos, tomem cuidado, certo? Cuidem da vida espiritual de vocês, porque um dos propósitos do ser humano existir é esse, que a gente se relacione com Ele. E não tem como a gente se relacionar com Deus com uma vida suja, com uma vida cheio de porcarias, com uma vida em pecado, no prazer, na carne, inclinado totalmente para o que é errado, para o que é contrário à vontade de Deus. Não tem como você se relacionar com Deus, porque a Bíblia diz que o pecado, ele deixa a gente distante de Deus, certo? Deixa a gente distante de Deus. E por último, e outra coisa, por último não, deixa eu só concluir esse primeiro ponto. Eu anotei aqui, ó. O relacionamento com Deus nos traz a alegria de vivenciar uma satisfação pessoal que chega à completitude. Ou seja,
Quando nós estamos bem espiritualmente, quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, a gente se sente satisfeito. Eu posso estar desempregado, eu posso estar no leito de um hospital, eu posso estar com a enfermidade que for, eu posso estar em qualquer situação, mas só o fato de eu ter intimidade com Deus, eu me sinto feliz. Está vendo a diferença? Enquanto tem gente rica, infeliz, se suicidando, tomando remédio para dormir, tem gente pobre que mora debaixo de um viaduto, debaixo de uma ponte, mas tem Jesus e é feliz, enquanto uma pessoa que é milionária não é feliz. Certo? Aqui é um simples exemplo, cabe outras situações, mas é para você compreender que o fato de você ter intimidade com Deus faz com que você sinta-se completo e feliz, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias, se eu tenho um relacionamento com Deus, eu me sinto uma pessoa feliz e completa. Essa pessoa entendeu que foi criada para se relacionar com Deus. Essa pessoa entendeu que precisa de Deus. Essa pessoa entendeu que a felicidade verdadeira, que a vida eterna, que a satisfação do ser humano completa só encontramos em Jesus. E quando você entende, vive e compreende isso, meu irmão, pode vir o que vier, pode vir o que vier. Aí tem igual uma música que diz por aí antigamente, né? Tá tranquilo, tá favorável. É o mundo desabando, é as coisas acontecendo, mas a paz de Deus no nosso coração, a alegria de Deus na nossa vida. E aí as pessoas começam a perguntar, né? Como é que pode? Fulano, ele passa uma luta danada no emprego dele. Fulano, ele passa uma batalha danada nos seus estudos. Fulano tem uma família, tem tantos familiares que dão trabalho, é tanta coisa difícil, mas é uma pessoa feliz, uma pessoa alegre, é uma pessoa equilibrada. Sabe por quê? É uma pessoa que é cheia de Deus, pessoa que está cheia de Deus. E aí, está cheio de Deus, não importa as circunstâncias, não importa as circunstâncias, a gente se sente feliz e completo. Então, o propósito da vida humana é isso. Fomos criados para se relacionar com Deus, para glorificar a Deus, e isso implica em que? Em nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Assim como o corpo precisa de alimento, a minha vida espiritual também precisa de alimento. Por isso o salmista colocou assim como a coça anseia por águas, eu anseio, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Veja o salmista reconhecendo que tem sede e que tem fome de Deus. E o que é que Jesus fala lá no livro de João, no Novo Testamento? Ele é o pão da vida e a água da vida. Quem beber da água dele nunca mais terá sede, né? Ele falou isso para a mulher samaritana. Então ele é o alimento, né? Ele é o pão e a água da vida eterna. Precisamos nos alimentar de Deus. Precisamos nos alimentar cada dia mais da palavra de Deus para nos mantermos, né, bem de saúde espiritualmente falando, tá certo? Por último, qual é o propósito da vida do ser humano? Além da gente ser criado para se relacionar com Deus, além de entender essa importância de se alimentar de Deus, o ser humano, ele também foi criado com o propósito de administrar o mundo, administrar aquilo que Deus lhe confiou, certo? Esta é a segunda grande fase desse grande propósito da vida do ser humano, do mundo em que vivemos. Nós somos criados para administrar esse mundo no qual Deus nos colocou, certo? Nós temos essa missão. Então Deus nos deu a capacidade de sermos seres superiores, ou seja, lá em Gênesis a gente estudou também na aula passada que Deus deu a capacidade ao homem de dominar a terra, de administrar o planeta Terra. E para quê? Para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. O problema, meus amados irmãos, é que a natureza
aquilo que Deus nos confiou, o planeta Terra, ela não está sendo cuidada. Veja aí as queimadas, a poluição ambiental, né? Veja aí o egoísmo das pessoas que querem passar por cima dos outros. Veja a violência, né, entre as famílias. Hoje se mata uma pessoa por qualquer besteira. Então as pessoas estão fugindo do propósito de administrar bem o planeta Terra, de administrar bem aquilo que Deus lhe confiou. Deus nos confiou cuidar, né, zelar por este planeta, zelar por tudo aquilo que Ele criou. E se a gente consegue fazer isso, com certeza a Terra seria muito diferente. A Terra seria com certeza uma maravilha de se viver. Mas por causa do pecado, desse grande acidente, muitas pessoas que não conhecem a Cristo, elas agem com atitudes maléficas, pessoas malvadas, pessoas inclinadas a fazer o mal e assim destruir o planeta, destruir a natureza, destruir os relacionamentos, né? O relacionamento com Deus já não existe, que a pessoa não reconhece Cristo como Senhor e Salvador, a pessoa não quer saber de Deus, não quer saber da orientação da palavra de Deus. Então, além de não ter esse relacionamento com Deus, consequentemente não vai se relacionar bem com o próximo. Por isso tanta violência, por isso tantas pessoas egoístas, por isso tantas pessoas malvadas, que só pensam em si e que passam por cima das outras pessoas. E aí nós temos esse mundo doido, conturbado, esse mundo agitado de tantas coisas ruins, de tantos acontecimentos ruins, fruto de uma má administração. Então, o mundo criado por Deus tem em si todo um círculo que independe da nossa intervenção. O mundo que foi criado por Deus, ele depende também da intervenção do homem. Deus nos confiou, nós estamos aqui no planeta Terra e temos que administrar. Então nós somos apenas administradores dessa maravilha chamada planeta Terra. Porém, a ganância, o desperdício, a consequência do pecado, ela tem transformado essa natureza praticamente, desculpa a palavra, no inferno. Mas claro, eu não vou nem comparar isso aqui com o inferno, eu não sou doido, teologicamente também não, o inferno é muito pior. Mas por força de expressão, o ser humano está transformando a terra no inferno. Mas o inferno é muito pior do que a gente está vendo aqui, isso pode ter certeza, tá certo? Então por este motivo a gente tem sofrido essas consequências graves. Aí eu coloquei aqui uma pergunta para a gente refletir. Você procura, à medida que está ao seu alcance, cuidar do mundo criado por Deus e levar outras pessoas a perceberem essa responsabilidade? Vou repetir, isso aqui é só para você pensar, tá certo? Você procura, à medida que está ao seu alcance, cuidar do mundo criado por Deus e levar outras pessoas a perceberem essa responsabilidade? Será que você tem feito a sua parte? Você tem sido um bom administrador do planeta, da natureza, da sua casa, dos seus filhos, pai e mãe? Filhos, vocês têm cuidado dos seus pais? Ei, você tem sido um exemplo nos seus estudos, no lugar que você trabalha, nas tarefas mais simples do seu dia a dia? Você tem administrado bem tudo aquilo que Deus lhe confiou? Você tem feito todas essas coisas para a glória de Deus? Pare e pense nisso, porque o propósito da vida humana está em se relacionar com Deus, se alimentar dele, consequentemente. Para ter um relacionamento com Deus tem que se alimentar de Deus, tem que sentir sede, prazer em ouvir a Deus e obedecer a tua palavra, e consequentemente também administrar. Um dos propósitos da vida do ser humano é administrar bem, com zelo, com amor, segundo a palavra de Deus, tudo aquilo que Ele lhe confiou em suas mãos. Então, nós vimos nesse estudo que nós fomos criados com esse propósito, certo? Se relacionar com Deus e administrar bem as coisas no qual Deus nos confiou. Bom, e assim eu encerro o estudo dessa noite. E nós vamos orar.
pedindo a Deus que nos ajude a cada dia mais viver o propósito de Deus na nossa vida. Que Deus nos ajude a nos manter se relacionando com Ele. Que Deus nos ajude a administrar tudo aquilo que Deus nos confiou. Se a gente, na aula de hoje, entendeu bem esses dois pontos e botar em prática, não que você não esteja colocando, não que eu não esteja colocando, mas se eu não estou, eu tenho que colocar. E se eu já estou colocando essas coisas, Wilker, eu já faço isso. Faça mais. Faça muito mais. Não se acomode. Não se acomode. Wilker, eu já tenho um relacionamento íntimo com Deus. Invista mais. Certo? Passe mais tempo. Se dedique mais ainda. Aumente. Não se acomode. Wilker, eu já administro com cuidado, com zelo, segundo o que é correto à luz da Bíblia, o que é correto à luz da palavra de Deus. Administro a minha casa, a minha família, o meu trabalho, meus amigos. Administre mais, se dedique mais, faça mais, porque tudo isso que nós estamos fazendo não é para homens, é para a glória de Deus, é para que o nome de Deus apareça, é para que Ele seja glorificado, e através disso outras pessoas também vão glorificar a Deus. Elas vão ver também através da sua vida um exemplo de caráter, um exemplo de zelo, de honestidade, mas além disso elas vão enxergar Cristo na vida de vocês, elas vão enxergar Jesus em você. Elas vão ver que você é um discípulo fiel de Jesus e, consequentemente, isso possa ser que alcance outras pessoas do seu convívio, dos seus grupos de relacionamento. Então, persista em se relacionar com Deus e administrar bem tudo aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esta palavra, pelos textos que a gente leu aqui nessa noite no livro de Salmos. Obrigado por esse estudo. Hoje nós estudamos sobre qual é o propósito da vida do ser humano. E nós entendemos aqui que dois propósitos, entre outros que existem, mas dos dois que nós estudamos hoje nessa noite, o primeiro é que nós fomos criados, ó Pai, para se relacionar com o Senhor. O propósito do ser humano é ter um relacionamento com o Senhor, porque nós fomos feitos à sua imagem e semelhança. O Senhor soprou o fôlego da vida, o Senhor nos deu criatividade, inteligência, o Senhor nos fez um ser vivo, diferenciado de toda outra natureza. Nós precisamos nos alimentar de Ti, assim como o corpo precisa de uma refeição, de um café, de uma janta e de um almoço. Espiritualmente nós também temos a necessidade de se alimentar de Ti, ó Deus. Os obstáculos são muitos, os problemas são muitos, que tentam nos impedir de ter um convívio íntimo diariamente com o Senhor. Mas nós oramos e pedimos, meu Pai, pela Tua graça e misericórdia, tenha compaixão de nós e nos ajuda. Nos ajuda a termos um relacionamento íntimo com o Senhor diariamente. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, às vezes que nós relaxamos, às vezes que nós nos acomodamos, Senhor. Tenha misericórdia de nós, nos perdoa. Que haja um arrependimento genuíno em nosso ser. Que diariamente nós possamos buscar a Tua face e a Tua presença, se alimentar de Ti, ó Deus. Assim como o salmista falou, que assim como a corça tem sede pelas águas, a nossa alma também deseja e tem sede por Ti. Nós precisamos beber da água da vida, nós precisamos comer do pão da vida. Oh meu Deus, nos ajuda, Senhor, nesse desafio diário, que é mantermos o nosso relacionamento com o Senhor de forma intensa, íntegra, diariamente. Ó Deus, também nós pedimos a Tua ajuda para administrar tudo aquilo que o Senhor nos confiou, porque esse também é um propósito da vida humana. O Senhor nos colocou nesse mundo para nos relacionar com o Senhor, mas também para administrar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado.
Nos ajuda, Deus, a administrar a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos estudos, os nossos bens materiais, que possamos administrar todas essas coisas, ó Pai, de acordo com a Tua vontade. Nos ajuda, Senhor, nos dá sabedoria, criatividade. Nos ajuda, Senhor, a administrarmos tudo que o Senhor nos deu com maior zelo, dedicação e amor, não porque estamos fazendo para homens, mas é para Ti, Senhor, porque tudo que nós fazemos é para a Tua honra e para a Tua glória. Então esta é a minha oração, esses dois pedidos especiais, que o Senhor nos ajude, Senhor, nos ajude, meu Pai, no nome de Jesus, é assim que eu oro, amém, amém e graças a Deus. Meus amados irmãos, encerro aqui o estudo bíblico, mas reforço mais uma vez sobre as nossas atividades presenciais. Como os irmãos podem ver, já estou aqui no templo, já estou aqui na igreja, curtindo maravilhosamente esse momento. É uma alegria estrear também, né, a internet aqui da igreja para a transmissão dos cultos, estrear hoje nessa quinta, estar aqui estreando, fazendo esse teste. Glória a Deus por isso. Estou muito feliz em estar aqui. E domingo, retorno dos cultos presenciais. Lembre-se dos comunicados que o pastor já passou. Quem é que pode vir? Qualquer pessoa abaixo de 60 anos, no mínimo até 10 anos. Ou entre 10 anos e 60, certo? De 10 anos para baixo não pode. De 10 anos para baixo não pode. E de 60 anos para cima também não pode, porque é considerado grupo de risco. Ah, Will, que eu também tenho algum sintoma de gripe, eu tenho alguma comorbidade, alguma doença, faz parte do grupo de risco. Você também não pode vir, apesar de estar dentro da faixa etária permitida, certo? Você não vai poder participar, mas não se preocupe, as pessoas do grupo de risco vão poder assistir o culto, que será transmitido aqui da igreja. A partir de domingo, todo domingo o culto será transmitido aqui da igreja. E aqueles que vão poder vir, matar a saudade, vai colocar lá, vai se inscrever através do seu PGM, certo? Através do PGM do grupo da igreja, a gente vai estar passando a lista e você vai se inscrever para participar do nosso culto presencial, domingo, às 5h30 da tarde. Vamos retornar, pela misericórdia de Deus, respeitando os decretos nacional, estadual, as orientações da Organização de Saúde, para que a gente tenha maior segurança e possamos cultuar a Deus, né, com segurança, sem se preocupar com contaminação. Para isso a igreja está tomando todas as medidas. Vamos ter, tá certo, o aparelho que vai verificar a sua temperatura, vamos ter o tapete para você pisar lá, certo? Tudo muito bem elaborado, feito. Vamos respeitar o distanciamento de 1,5 m, ok? Não vai ter um momento de confraternização, aquele momento tão gostoso de apertar a mão, de dar um abraço. Temporariamente ainda não vamos, né, ter esse momento. A gente está aí nesse novo normal, então a retomada, o reinício, né, do retorno das atividades ainda também será um pouco difícil. Vamos ter que nos adaptar. Traga também a sua garrafinha. Nós vamos evitar as pessoas estarem no bebedouro, né, porque vai estar pegando no copo, pegando lá no bebedouro. Então a gente quer evitar o máximo disso. Então traga a sua garrafinha de água também quando vir ao culto, tá bom? Fica aqui essas orientações, a gente vai estar reforçando no grupo até domingo. Então fica aqui esses comunicados, esses avisos. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite, tenham um bom descanso. E domingo, às 5h30 da tarde, a gente se encontra de duas formas: presencialmente para aqueles que vão poder vir e aqueles que não, de forma virtual. Mas o importante é que tudo é real. Que Deus te abençoe, uma ótima noite e até mais. Tchau, tchau, pessoal.